sei se você sabe, mas todos os ensinos de Jesus foi baseado no Antigo Testamento. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Porque nenhum homem na face da terra cumpriu a lei. Então ele não veio para mudar nada. Jesus não trouxe nada novo. Tudo que Jesus trouxe foi a verdade revelada no Antigo Testamento, a verdade interpretada do Antigo Testamento, mas ele em si não mudou nada. Agora, muitas coisas se encerrou em Jesus, porque ele cumpriu, ele foi o cumprimento de uma promessa, amém? Então há 3 tipos de lei no Antigo Testamento. Há as leis cerimoniais, que eram relacionadas aos cultos, aos sacrifícios, como que se realizava o culto. Todas essas leis cerimoniais, elas foram cumpridas em Jesus. Nós não temos mais a necessidade de sacrificar ovelhas, sacrificar animais, oferecer holocausto, nada disso. Nós não precisamos mais fazer o jejum uma vez por ano para que Deus perdoe os nossos pecados, não tem mais necessidade disso. Tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Então todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas não têm mais necessidade. Então todas as vezes, que as pessoas tentam restaurar isso, vamos restaurar o Yom Kippur, o dia da expiação, vamos fazer isso, a festa dos tabernáculos, da Páscoa, tudo isso se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Não tem necessidade da gente voltar a repetir esses ritos, porque hoje não tem mais nenhum significado. Quando você pega, por exemplo, a circuncisão, ela foi transferida pelo batismo. É o selo de que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. A Páscoa foi transformada na Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, que Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que morreu e de uma vez por só nos purificou de todos os nossos pecados. Então você deve olhar para todo o Antigo Testamento e entender que todas as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. A única lei cerimonial que Deus estabeleceu na nova aliança, que Jesus estabeleceu na nova aliança, foi justamente crer em Jesus, cear e batizar. Amém? Essa é a única lei cerimonial que ele estabeleceu. Agora, existe as leis civis. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio, Israel estava sob o domínio de Roma, ok? Então automaticamente os israelitas eram escravos do Império Romano. Então todos os impostos, todas as leis era romana, e eles deveriam se submeter ao princípio romano. Amém? Isso é lei civil. Nós temos a nossa Constituição. Isso é uma lei civil. E a Bíblia deu autoridade aos homens para que essa lei fosse aplicada. Você concordando ou não, desde que ela não fira a palavra de Deus, é dever nosso nos submeter. Pastor, o imposto abusivo, eu sei. Mas nós devemos pagar. Deus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deus vai nos suprir, Deus vai nos abençoar. Então nós temos que nos submeter às leis civis, desde que elas não firam a palavra de Deus. Amém? Agora existe uma terceira lei, que é a lei moral. Essa lei moral, ela não muda. A lei cerimonial se cumpriu em Cristo. A lei civil está condicionada ao tempo, à nação, ao lugar que você está, ao país que você está vivendo, ao estado que você está vivendo, ao município que você está vivendo. Mas entenda uma coisa, a lei moral, ela não muda. Amém? A lei moral, ela é atemporal. Ela vale desde o primeiro dia que foi anunciado lá no Antigo Testamento, até o dia da volta do Senhor Jesus. E ela vai durar eternamente, ela não muda, porque ela revela quem de fato Deus é e qual é a sua vontade. Isso é conhecido como lei moral. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós devemos entender o quê? Ela é que tipo de lei? É uma lei civil? É uma lei cerimonial? Ou ela é uma lei moral? Ela é uma lei moral. Então esses 10 mandamentos, ele não muda. Esses valores que é ensinado ali, eles continuam e continuarão por toda a eternidade. É tanto que os 10 mandamentos, ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus em pedras. Lembra daquela história que Moisés ficou 40 dias no monte, orando, jejuando, e quando chegou, ele viu o povo adorando um bezerro de ouro. Ele ficou muito furioso, jogou as pedras no chão, as pedras quebraram, e ele teve que começar tudo de novo, porque essas pedras foram escritas pela mão do próprio Deus. Então são doutrinas, são princípios, são valores que são imutáveis. A única diferença é que hoje nós precisamos olhá-las, essas leis, esses princípios, esses valores, à luz do Senhor Jesus Cristo, à luz da graça de Deus. E entender que aquilo que Deus estabeleceu como pecado não muda. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio não muda. Aquilo que Deus estabeleceu como algo bom para nós, não muda. O maior problema do ser humano é achar que Deus ele estabelece princípios simplesmente porque ele é chato.
Não é assim? Por que que Deus não faz diferente? Né? Por que que Deus não libera isso aqui? Né? Hoje a gente vive, quando a gente se trata da questão sexual, muito banalizado. E às vezes a gente questiona, por que que Deus não muda? Por que que aqueles valores continuam até os dias de hoje? Lembra, na época de Moisés, se podia lavrar carta de divórcio. E perguntar isso para Jesus. Mas Moisés liberou, ele disse, pela dureza do vosso coração. Nunca foi a vontade de Deus. Agora, por que que isso acontece? Porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então quando Deus ele estabelece, meu filho, não faça isso, não é que ele é chato, não é que ele quer te privar de ser feliz, não é que ele quer que a tua vida seja ruim, que você não tenha liberdade, é o contrário. Ele quer que você seja uma pessoa livre, feliz e desfrute de liberdade. Porque todo pecado escraviza. Tudo que é pecado escraviza. É por isso que muitas pessoas falam, pastor, os viciados herdarão o reino do céu, porque não tem isso na Bíblia. Vício e pecado são sinônimos. Tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, hoje nós chamamos de vício. É a mesma coisa, porque todo pecado, ele domina, ele te amarra. Mas quando nós nos libertamos dele, nós temos liberdade, nós somos livres. Por exemplo, eu falo isso, não com orgulho, mas eu já fumei na minha vida. E como que foi difícil parar de fumar. Não sei se você teve essa experiência. É horrível, porque todo pecado escraviza. Seja ele de bebida, seja ele de drogas, né, seja ele de pornografia, seja ele de jogos, tudo que é pecado, entenda o seguinte, ele te escraviza. Sabe como que você sabe que você está escravo? Quando você fala assim, a partir de hoje eu não faço mais. Aí você sabe se verdadeiramente você é livre. O diabo vai dizer, liberdade é, faça tudo o que você desejar. Mas dependendo daquilo que você faz, você fica escravizado. A Bíblia chama isso de armadilhas, que o diabo cria para você cair nela. Você olha, nossa, que coisa linda, mas na hora que você pisa, pá, te prende, te amarra, e você não consegue sair dali. Agora, liberdade não é você fazer o que você quer, porque muitas liberdades podem te aprisionar. Estou com raiva de fulano, eu vou lá e vou matá-lo. Você tem liberdade para fazer isso. Estou com raiva dele, estou com ódio, vou lá dar um tiro nele. Você pode fazer isso? Pode. Agora vai ter uma consequência. Então aquela tua decisão de fazer o que você quer vai te trazer uma prisão. Vai te deixar em profundo tormento. Então entende que quando Deus ele estabelece princípios, não é para nos privar, é muito pelo contrário, é para nos dar liberdade, porque todo pecado aprisiona. Então se você está aprisionado, é muito simples você fazer um teste. Deixa eu ver se eu paro com isso. Se você conseguir parar e não voltar atrás, você é livre. Então entenda que liberdade não é você fazer o que você quer, é você dizer o seguinte, a partir de hoje eu não faço mais isso. É não fazer o que você quer. Então o que você não quer fazer? Decida hoje. Se você não consegue decidir hoje, significa que você está escravo disso. E o que eu quero falar para você hoje é que você não precisa viver escravo de nenhum pecado. Você não precisa viver escravo de nenhum vício, de nenhum pecado, de nada que te amarra. Jesus Cristo morreu para nos dar liberdade. Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando ele fala de libertar, ele está falando do pecado, porque todo pecado nos domina, nos cativa, nos oprime e nos deixa escravo. Aí Deus disse o seguinte, e Deus falou todas essas palavras. A primeira palavra que ele disse, olha o que diz no verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que fez o quê? Que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Deixa eu falar uma verdade para você, Deus te tirou de toda e qualquer escravidão. Quando você creu em Jesus, você decidiu crer em Jesus, você recebeu Jesus, há uma promessa, Ele te tirou e te livrou de tudo aquilo que te escraviza, você se tornou livre. Então quando Deus tirou o povo lá do Egito que estava sendo oprimido, é só uma figura do que nós vivemos hoje. Saiu da escravidão e foi para a terra prometida. Eram escravos, agora são livres. Era alguém que era infeliz, agora se tornou feliz. Entende? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é isso que acontece. Você se torna livre. Aquilo que te dominava, não te domina mais. Aquilo que te escravizava, não te escraviza mais. Por quê? Porque você é forte, porque você é bom? Não. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para te libertar. Ele morreu na cruz para nos dar liberdade. E o pecado, ele não tem mais poder sobre nós. Amém, amados? Então,
Ele nos tirou da escravidão. Então, se Ele te tirou da escravidão, você não precisa, você não deve, você não pode aceitar nada te escravizar e te dominar. Então eu quero desafiar você a olhar para a sua vida hoje e ser livre em cada área da sua vida. E aqui, entenda que Deus ele vai explicar para nós o que de fato é pecado e o que de fato nos aprisiona. É importante a gente entender que pecado é você errar o alvo estabelecido por Deus. Por exemplo, não sei se você já treinou tiro ao alvo, tem um alvo lá, um pontinho para você acertar no centro. Enquanto mais você tenta acertar aquele ponto, mais assertivo você é. Quando nós pecamos, nós estamos errando esse alvo estabelecido por Deus. E por que nós erramos? Porque isso é um reflexo de uma alma adoecida. Nós pecamos não é porque nós não queremos, é porque a nossa alma está doente. Então todo pecado, ele é reflexo de uma alma adoecida. É um sinal de que a nossa parte espiritual não está bem, ela precisa de cura. Amém? Agora vamos ler todos os outros versículos até o 17. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Pode ir passando. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem qualquer, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Presta atenção. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém? Pela palavra de Deus. É importante, como eu disse, você olhar tudo isso à luz do Novo Testamento. O que de fato, esses 10 mandamentos são aplicados e são vividos nos dias atuais. Então o que Deus estabeleceu aqui são princípios gerais do que nós podemos definir como pecado. E o verso 3, do verso 3 ao verso 6, ele vai falar da idolatria. Ele diz: não terás outros deuses além de mim. Sabe como que Jesus ensinou tudo isso? Ele diz o seguinte: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Idolatria é a gente colocar sempre Deus em segundo plano. Tudo aquilo que Deus está como segundo plano na nossa vida, se torna idolatria. Sempre que a gente fala aqui do dízimo e da oferta, não é que a gente está interessado no seu dinheiro, é que quando você não dizima ou não oferta, o que acontece? Nessa área Deus está ficando em segundo lugar. Quando chega um culto de domingo, você tem condição de vir na igreja e você não vem, porque simplesmente você não quer, significa que cultuar a Deus está sendo algo de segundo plano para você. Automaticamente nós estamos vivendo e caindo no pecado da idolatria. Então quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando de tudo aquilo que está no nosso coração, Deus não ser o centro, é a gente tirar Deus do centro, seja no nosso casamento, seja no nosso financeiro, seja no nosso trabalho, seja no ministério. Quando Deus não é o centro, nós cometemos o pecado de idolatria. E geralmente a gente banaliza, né? Acha que idolatria é só eu criar um bezerro de ouro, um outro Deus aqui, me prostrar e adorar. E quando nós olhamos à luz da graça do Novo Testamento, idolatria é eu deixar Deus de lado, eu deixar Deus em segundo plano. Não, pastor, eu amo Deus, mas Ele não é o primeiro lugar na minha vida.
Então, quando nós entendemos que Deus é um Deus que nos tirou da escravidão, Ele perdoou todos os nossos pecados, todo o nosso desejo vai ser cultuá-lo, vai ser adorá-lo. Então Ele vai ser primazia, em tudo na nossa vida Ele vai ocupar a primeira parte. Então eu acordo de manhã, qual que é meu primeiro pensamento? Eu vou orar, vou agradecer a Deus pela noite, e vou pedir a bênção para mais um dia. Trabalhou durante o dia, surgiu uma situação complicada lá no trabalho, o que você vai fazer? Vai xingar? Vai maldizer? Vai reclamar? Não, você tem um Pai, você tem um Deus que perdoou todos os seus pecados. Então você vai pedir: Senhor, entra na minha vida, entra nessa situação, me dê sabedoria, muda essa situação aqui, me dê luz. E o que Deus vai fazer? Vai te atender, porque você está colocando Deus em primeiro lugar em cada uma das suas decisões. Você está infeliz com o seu trabalho, você precisa de um novo trabalho, o que você faz? Você vai simplesmente sair e falar: não quero mais, e que Deus que se vire para me arrumar outro? Não, você vai orar, vai falar: Senhor, eu estou infeliz aqui no meu trabalho, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, então eu quero que o Senhor prepare um trabalho onde eu esteja feliz, e as pessoas pela qual eu sirvo também estejam felizes, me prospere financeiramente. Deus vai preparar, vai encaminhar no devido tempo. Entende, amados? Então quando Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, entenda que muitas vezes nós, com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, nós tiramos Deus do centro e nos colocamos. E Deus está dizendo: nós fomos libertos de nós mesmos. Cristo morreu na cruz para nos libertar de nós mesmos. Calvino, melhor dizendo, Lutero, ele disse que nós temos 3 inimigos principais, que é o mundo, a carne e o diabo. E eu entendo que o pior inimigo nosso é nós mesmos, é a nossa carne, é a nossa natureza caída, que sempre quer fazer o oposto a Deus. Então, entenda que à luz da palavra de Deus, quando Ele diz: olha, não terás outro deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seu pai até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Não está passando? Era para estar passando, passe. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, presta atenção nisso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desprezam. Presta atenção, 3ª e 4ª geração é você ver neto e bisnetos, é muita coisa. É muita coisa. 3ª geração é netos, 4ª geração são bisnetos. Ele está dizendo: eu castigo quem não me coloca em primeiro lugar até a 3ª e 4ª geração. Só que vamos olhar a luz da graça. O que diz o verso 6? Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Sabe o que significa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque todos nós, em Cristo Jesus, não estamos debaixo do versículo 5, mas estamos debaixo do versículo 6, até 1000 gerações, a bênção de Deus seguirá a tua casa, seguirá a tua família. Porque agora nós entendemos que não é pelo nosso mérito, não é pela nossa bondade, é pela graça de Deus. Quem que nunca pecou esse primeiro pecado? Que atire a primeira pedra. Quem nunca colocou Deus em segundo plano em alguma área da sua vida? Que atire a primeira pedra. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque se não fosse por Jesus, nós já estaríamos reprovados no primeiro mandamento. Então nós não estamos debaixo dessa maldição, nós estamos debaixo dessa bênção. Ele trata com bondade até 1000 gerações aos que o amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos, não pela nossa justiça própria, mas pela justiça de Cristo. De Cristo nós estamos revestidos. Cristo é a nossa justiça, Cristo é a minha justiça, é a sua justiça. Amém? Então entenda que todos nós temos um coração idólatra, todos nós temos um espírito idólatra, que quer o tempo todo ter autonomia, que quer ter o tempo todo ser senhor de si mesmo. Que se nós não corrermos para Jesus, nós vamos viver e fazer tudo voltado para nós mesmos. Mas quando nós corremos para Jesus, nós estamos livres e libertos de toda essa maldição. Mas aí no verso 7, ele diz: esse é o pecado que você mais comete, e o pastor também.
Ele diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Sabe o que isso aqui significa, traduzindo para graça? Significa palavra torpe, difamação. Paulo disse, olha, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas graça, favor e merecido para edificar aos que ouvem. Amém. Tiago diz que aquele que não peca no falar é homem perfeito. Então todos nós também pecamos nesse pecado. Todos nós já não passamos nesse segundo teste. Porque quem nunca falou o nome de Deus em vão? Quem nunca usou o nome de Deus em vão? O que é usar o nome de Deus em vão? É usar a nossa fala para maldizer. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quando nós maldizemos da vida de alguém, nós estamos maldizendo também aquele que o criou, compreende? Então o tempo todo nós estamos pecando nesse pecado, nós estamos cometendo, infringindo esse pecado. Agora, quando nós olhamos para a graça, nós entendemos que todos os nossos pecados, seja de ação, seja de fala, estão perdoados em Cristo Jesus. Então, quando nós olharmos para os 10 mandamentos, nós devemos entender que aquilo que sai da nossa boca, precisa ser algo agora que edifica, precisa ser algo que de fato tem harmonia com a palavra de Deus. E como que eu não peco ao não falar, pastor? Muito simples. Se você viver pela graça, se aquilo que sai da sua boca é graça, você nunca vai pecar. Quer ver um exemplo? Alguém falhou com você miseravelmente, te traiu, te fez um mal, você ficou chateada. Se você for alguém que vive pela lei, o que você vai dizer? Olho por olho, dente por dente. Se me fez o mal, vou devolver na mesma moeda. Mas à luz da graça não. A pessoa te fez o mal, o que tem dentro de você? O mal? Não, tem o bem. Você fala, ela tem um mal para me dar, mas eu tenho um bem para dar, então vou perdoá-la. Então tudo que sair da sua boca nunca vai ser pecado, desde que você viva pela graça. Pastor, eu não consigo dominar a minha língua. Presta atenção nisso. A hora que eu vejo, eu falei. A hora que eu vi, eu já me tornou, eu fiz um impulso, errei. Só há uma forma de você vencer isso, não é fechando a tua boca. Você pode costurar ela vai rasgar de ódio. Sabe onde que você trata? O teu coração. Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Então como que eu tenho que fazer para que não peque quando eu falo? É o olhar com graça. O perdão é para quem não merece. Você nunca vai perdoar alguém que merece, irmãos, não é perdão, entende? Mas fulano não merece ser perdoado, pastor. Nós também não merecíamos, e mesmo assim Deus nos perdoou, porque o perdão sempre é para quem não merece. A gente nunca exerce misericórdia, bondade para quem merece, sempre é para quem não merece, senão vai ser lei. Então quando nós vivemos pela graça, pode ter certeza, o nosso falar vai ser puro. O nosso falar evidencia se nós estamos vivendo pela graça ou pela lei. É o filtro que você define, se você está de fato vivendo a graça ou vivendo a lei. Então quando nós vivemos pela graça, da nossa palavra só vai sair palavras que edificam, que geram vida, porque Jesus veio para nos dar uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia, não é uma má notícia, não é uma notícia ruim, é de que os nossos pecados estão perdoados, mesmo sem nós merecermos o perdão. Verso 8 ao 11, diz o seguinte, aqui é um texto que ele gasta muito tempo. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Você fala, pastor, então a gente tem que guardar o sábado? Tem, mas não na perspectiva judaica. O sábado romano estabelecido por Deus, se não for o sábado não vale. Não, Deus diz, em 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. A palavra 7º dia ou sábado é traduzido para o nosso português no hebraico, Shabat, que significa descanso. Então sábado não é um nome próprio para um dia estabelecido por Deus. Sábado significa um dia que você separou para descansar. Pode ser a segunda, pode ser a terça, pode ser a quarta, pode ser o domingo, pode ser qualquer dia. Mas é importante que você entenda que um dia você precisa tirar
para descansar. Primeiro, por uma necessidade física, fisiológica. Se você trabalhar e não parar, você morre, você não aguenta, teu corpo se acaba. Então há uma questão natural aí. Todo ser humano precisa trabalhar 6 dias, descansar um 7 para ele se recompor. Na terra era assim, Deus dizia, olha, trabalha 6 anos, no 7º você não cultiva. E assim ia. Olha, o escravo vai trabalhar 6 anos, no 7º você vai dar carta de alforria para ele. E a cada 49 anos, todas as dívidas eram zeradas, que era chamado de jubileu. Tudo que era, todos aqueles escravos eram livres, todos aqueles que tinham dívida era perdoado, se resetava tudo e começava de novo. Sabe por quê que Deus estabeleceu isso? Para a gente entender que a falta de fé sempre vai ser o maior pecado. Então entenda que quando Deus nos convida para não trabalhar o 7º dia, não é que você tem que fazer disso lei. O convite é, 6 dias vai ser suficiente. Você não precisa trabalhar o tempo todo, porque quem te sustenta é Deus, amém? E a nossa maior dificuldade vai ser descansar em Deus. É tanto que Deus nos fez em 6 dias. Em 6 dias Ele terminou o homem. Sabe qual foi o primeiro mandamento que Ele te deu? Ele disse, vai lá e dá nome para os animais? Não, no 7º dia foi o dia de descanso. Então o teu primeiro mandamento, a tua primeira ordem é descansar. Deus nos fez em 6 dias, no 7º foi o dia de descanso. Então o primeiro mandamento é nós aprendermos a ter fé em Deus e descansar em Deus, e entender que é Ele que cuida da nossa casa, é Ele que cuida dos nossos filhos, é Ele que cuida das nossas finanças, é Ele que cuida da nossa saúde, é Ele que cuida do nosso futuro, é Ele que cuida de tudo. E o nosso trabalho é descansar nele. Então quando você olhar e entender que Deus disse, olha, lembre-te do dia de sábado para santificá-lo, ele tem um significado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele crê, precisa crer que ele existe, e ele é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sabe o que isso significa? Que nós temos que aprender todos os dias, irmãos, a descansar em Deus. E quando nós tiramos um dia de descanso, aqui na maioria das vezes é o domingo, para a maioria das pessoas, nós estamos dizendo, eu confio que é Deus que me faz tudo por mim, é Deus que cuida de mim, é Deus que me sustenta, eu não preciso trabalhar no domingo, porque 6 dias vai ser suficiente. O verso diz que, no verso 11, portanto, verso 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia, descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Entenda que o descanso é um favor de Deus, é uma bênção de Deus. Quando o povo saiu lá da escravidão do Egito e entrou na terra prometida, ele diz que o povo entrou no descanso. Quando nós cremos em Cristo, nós entramos no descanso. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Só é possível ter descanso em Jesus. Se você não entender que o seu descanso é Jesus, que o nosso descanso é Jesus, nós vamos viver uma vida perturbada. E eu te falo uma verdade, viver no descanso vai ser o seu maior desafio. Dentro da sua casa, você descansar em Deus, entender, olha, pastor, não consegui pagar meu aluguel esse mês, mas vou continuar descansando e crendo que Deus vai prover no próximo. Olha, a situação saiu do meu controle aqui, mas eu vou descansar, que Deus é o Deus que cuida de mim, e Deus vai fazer um milagre, é o seu maior desafio. Nosso maior desafio é continuar crendo na contramão de tudo. A hora que você pensar assim, eu preciso trabalhar, todos os dias não pago as minhas contas, você lembrar, eu não preciso. Deus é quem me sustenta. Ele diz, 6 dias foi suficiente, Ele criou todas as coisas, e se Deus descansou, eu também vou descansar nele. É nós colocarmos todo o nosso coração, todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações aos cuidados de Deus, dizer, o Senhor cuida da minha vida melhor do que eu. Eu sempre uso o exemplo da minha filha, porque eu falo, eu nunca consigo cuidar dela o tempo todo. Se não for Deus que cuida, todo dia eu oro, Senhor, eu não consigo cuidar. Como ela deve, como ela precisa, como deve. Eu preciso que o Senhor cuide dela, nos momentos em que eu estou ausente. E assim é você em cada situação. Muitas situações da sua vida, meu irmão, vai sair do seu controle. Às vezes vai vir uma enfermidade e vai tirar você do controle. Às vezes vai vir uma crise financeira e vai tirar você do controle da situação. Mas você precisa lembrar que Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º, para que o 7º dia fosse a tua referência e você aprendesse a descansar nele. É hora de você orar.
Você para tudo para você orar, clamar e pedir. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é no Senhor que eu descanso, é no Senhor que eu encontro alívio e refrigério. Amém? Talvez você fale, pastor, tudo que eu preciso da minha conta é recheado agora. Olha, se caísse R$500 mil da minha conta, todos os meus problemas estariam resolvidos. Mentira do diabo. Tudo que nós precisamos é aprender a descansar em Deus e entender que é Ele que nos supre. Jesus diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Porque todos os dias Ele manda, Ele envia o maná do céu. Todos os dias você dorme, você levanta. Todos os dias você levanta, você trabalha e volta a dormir. Porque é Deus quem nos sustenta. É Deus que não permite que nós permanecemos no sono. E nos desperta cheio de vida, de alegria, para que nós possamos descansar nele. Então o seu primeiro mandamento, e o mais difícil, é de você descansar em Deus. Amém? Ele continua no verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sabe o que significa? Hoje tudo que o mundo faz, irmão, é contra a família, já percebeu? Toda tentativa do diabo é de desconstruir a família. Toda a artimanha dele é destruir a família, sabe por quê? Porque isso traz maldição. Isso encurta a vida. Tudo que destrói a família, presta atenção, tudo que danifica a família, tudo que prejudica o casamento, tudo que prejudica a harmonia de uma família, gera morte. Porque ele diz, honra teu pai e tua mãe. Do que ele está falando aqui? De um princípio de família. Deus disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Sabe o que significa? A família é algo estabelecido entre um homem e uma mulher. Os filhos são agregados. Os filhos vão nascer, vão crescer e vão te deixar. Mas sabe quem vai ficar com você até a morte? Teu marido, a tua esposa, o casamento. Então entenda o seguinte, tudo que vai contra a família, vai contra o projeto de Deus. E isso é maldição, isso arruina, isso prejudica. Mas quando nós olhamos para a família e valorizamos, há um princípio. Deus recompensa. Deus vai alargar os teus dias. Deus de uma forma especial vai aumentar os seus dias cheio de vida e cheio de saúde. Todo tempo que você gasta cuidando da sua família não é tempo perdido. Todo esforço que você faz em prol da sua família não é tempo perdido. Você está semeando num terreno fértil, onde Deus vai recompensar e alargar os seus dias. Então pensa no seu marido, pensa na sua esposa, pensa nos agregados que são os filhos. Entenda que é nisso que o Senhor Jesus tem colocado para te recompensar e te abençoar. Nunca abandona. Eu sei que tem filhos que dão trabalho, tem pais que dão trabalho, tem mães que dão trabalho, tem parentes que são problemáticos. Mas entenda que a bênção de Deus sempre está em você honrar a tua família. A bênção de Deus está em quando você valoriza a sua família. Amém, amados? Então é muito simples, como que eu vivo esse mandamento? Eu preciso honrar, valorizar, ser leal à minha família. Verso 13, ele diz, não matarás. Pastor, isso aqui eu nunca matei. No encontro a gente fala muito sobre isso. Sabe quando você diz para aquela pessoa assim, diz assim, essa pessoa morreu para mim, nunca mais eu quero falar com ela. Você matou ela no seu coração. Quando você odeia alguém, você deseja a morte dela, você matou ela no seu coração. Jesus disse que só da gente olhar para uma mulher impura, ou vice-versa, a mulher olhar para um homem com olhar impuro, já pecou no seu coração. Então nós não precisamos ir lá e consumar o ato para ser pecado. Quando nós simplesmente dizemos assim, deixa para lá. Semana retrasada, eu estava conversando com a irmã, e ela falou, pastor, eu sou assim. Quando eu vejo que a situação está difícil, eu deixo para lá. Eu olhei para ela e falei, se Jesus tivesse feito isso, olhado para nós e dito assim, esse povo é complicado, deixa para lá, o que seria de nós? Então é muito mais fácil a gente, deixa para lá. Sabe por que quando a gente fala deixa para lá, você fala uma coisa tão simples, estou evitando confusão, não. Você está conduzindo essa pessoa à morte, você está desistindo dessa pessoa, você está matando essa pessoa no teu coração, você não quer parar, sentar, conversar e resolver os seus problemas, você diz, deixa para lá. Lembra disso, Jesus tivesse nos deixado para lá, o que seria de nós? Então entenda que algumas coisas nós precisamos sentar, conversar, resolver e perdoar, porque foi assim que Jesus Cristo fez por nós. Aí você fala, quem que nunca matou alguém no seu coração? Quem que nunca cometeu esse pecado? Que atire a primeira pedra.
Aí ele diz, o próximo, depois de ele falar desses ódios, mágoas, ele diz, não adulterará. Você fala, não, pastor, esse também eu nunca cometi. Deixa eu falar uma coisa para você, adultério tem a ver em você não honrar os seus compromissos. Você é uma pessoa que desde o seu nascimento honrou todos os seus compromissos? Nunca faltou com ninguém? Eu tenho certeza que teve algum compromisso que você não conseguiu honrar. E quando nós falamos de adultério, nós estamos falando de compromissos que nós não honramos. Claro que aqui está bem específico entre um homem e uma mulher, entre o casamento, mas isso vale para todos os compromissos. Quantos compromissos muitas vezes nós fizemos com amigos, com pessoas e não honramos, não mantemos. Isso significa o quê? Que nós estamos quebrando uma aliança. Eu mencionei aqui, Jesus disse que se a gente olhar para uma mulher com olhar impuro, nós já cometemos adultério no nosso coração. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de pessoas com dificuldade com a pornografia, muitos mesmo. E eu entendo que ela tem sido o mal do século, porque ela abre a porta para todos os outros pecados. A pornografia, ela é uma droga, pior do que qualquer droga que você possa imaginar. Ela tem um poder de gerar no nosso cérebro um efeito de dopamina maior do que a heroína, para você ter uma ideia. E aquilo gera uma escravidão, a pessoa tenta sair, ela não consegue. Porque no coração dela, ela diz, eu não estou pecando, é só virtual. Não é só virtual, você está colocando diante dos seus olhos uma aliança que você está quebrando. A Bíblia diz que a nossa aliança tem que ser com a mulher que Deus colocou para nós. Então quem que é minha esposa? Então meus olhos têm que estar exclusivos para ela. Pastor, mas eu estou olhando essas mulheres aqui, elas não são casadas. Não importa, quando a Bíblia diz que nós não devemos olhar para ninguém além do nosso cônjuge, se torna pecado, porque ela é a única que Deus nos deu, entende? Então, quando eu digo assim, pastor, eu não adulterei, não é verdade. Todos nós, em algum momento, adulteramos, cometemos esse pecado no nosso coração. Talvez não agora, depois que você se converteu, mas eu tenho certeza que antes da sua conversão, você passou por isso. Você desejou outras pessoas, você cobiçou, porque aí vem o penúltimo pecado e o último pecado que vai falar justamente da cobiça. Mas ele diz, não furtarás. Talvez você fale assim, pastor, eu nunca furtei. Mas sabe por que pessoas furtam? Sabe por que pessoas roubam? Porque elas não aprenderam a pedir. Eu conheço muito dependente químico, que ele não precisa roubar para ele alimentar o vício. Ele pede. Isso é certo? Sei, é menos pior do que roubar. Isso te garanto. Mas quando nós olhamos nisso, não furtarás, as pessoas furtam porque elas não entendem que ela tem um pai. Se a pessoa entender que ela tem um pai e ela pode pedir tudo que o pai dá, essa pessoa nunca vai roubar. Então entenda o seguinte, quando nós não oramos, nós estamos de alguma forma furtando, roubando, porque nós não queremos depender de Deus. Entenda o seguinte, tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, tudo que você necessita, basta você pedir. E o teu pai vai te dar. Então quando nós não oramos, nós estamos pecando, porque nós não estamos aprendendo a depender de Deus e viver por aquilo que o Pai verdadeiramente nos dá. Amém? Aí ele diz mais para frente, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Eu falei aqui um pouquinho acerca de você não tomar o nome do Senhor, tem o Deus em vão. É a mesma coisa. O primeiro tem a ver com Deus, o segundo tem a ver com pessoas. Quem que nunca maldisse? Quem que nunca falou de alguém? Você fala, pastor, eu falei a verdade. Mas nem toda a verdade precisa ser dita. Amém? Quando a gente espalha o mal das pessoas também é pecado, mesmo que ela tenha feito. Nós somos chamados para compartilhar uma boa notícia, nunca uma má notícia. E para concluir, o verso 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobiçar é você nunca desejar aquilo que você não conquistou. Eu tenho certeza que você já passou por situação semelhante, onde você olha, você deseja, você fica mal com a prosperidade do outro. Não há um ser humano que nunca colocou a cobiça no seu coração. Como eu disse, a pornografia é um efeito da cobiça. Está ali desejando outros corpos, outras pessoas. Agora, eu quero concluir
falando para você que não importa qual é o teu pecado. Como eu disse aqui, todos nós vamos reprovar em todos. Ninguém vai passar em nenhum desse aqui. Se você olhar com um olhar sincero, à luz da palavra de Deus, nós reprovamos nos 10. Nós reprovamos em todos. Aí você fala, pastor, estou perdido então. Estava. Mas a hora que a gente crer em Cristo, entregar a nossa vida para Jesus, automaticamente, todos os nossos pecados são perdoados. João, capítulo 1, verso 12, diz que aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não de forma natural, mas de forma espiritual, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então quando nós cremos, entregamos nossa vida para Jesus, todos esses pecados, todas essas consequências, imediatamente são anuladas. E é importante você entender que o pecado ele gera muitas consequências. Sabe qual é a primeira consequência do pecado? Ele vai te gerar abatimento, peso na consciência. A pessoa fica abatida, desanimada. Geralmente acontece isso. As pessoas falam, pastor, eu estou desanimado na igreja. Tem algum pecado ali dominando. Você não fica desanimado por acaso. Talvez tenha algum pecado que você não está percebendo e ele está minando a tua força, porque ele gera abatimento. Geralmente a gente pensa que pecado é beber, fumar e cometer alguma relação sexual ilícita. Não, é muito mais do que isso. Você entendeu o que é muito mais pecado do que isso? E se a gente não vasculhar o nosso coração, a gente vai ficar abatido, desanimado, porque nós não estamos entendendo que algumas coisas da nossa vida nós precisamos remover. É a primeira coisa que vai gerar no teu coração, porque o diabo vai colocar culpa no seu coração, vai colocar culpa na nossa consciência. Segundo, talvez você fala, pastor, eu não tenho entusiasmo para compartilhar o evangelho. Sabe por que nós não temos muitas vezes entusiasmo, alegria em compartilhar o evangelho? Porque você olha para você e fala assim, pastor, tem tanta coisa na minha vida para mudar, como que eu vou compartilhar se nem a minha vida foi mudada? Você não entendeu que em Cristo você está completamente livre e liberto de todos os pecados. Quando você entender isso, que você está muito perdoado, muito você vai compartilhar com alegria. Muitas pessoas têm dúvida acerca da sua salvação. Se eu perguntar para você que hoje, você é salvo? Se Jesus voltar hoje, o que acontece com você? Você treme na base, não é assim? Ai meu Deus, o que vai ser? Porque sabe por quê? Porque o diabo usa o pecado para nos acusar e dizer o seguinte, como que você vai ser salvo? Você tem pecado. Como que você vai ser salvo? A sua vida. Mas entenda que a sua salvação não tem a ver com seus atos, tem a ver com a sua fé em Cristo Jesus. E quando você nasce de novo, você é livre de todos esses pecados. Você tem poder para dizer não ao pecado, amém? Mas não é a falta, a ausência de pecado que te salva. Compreende, irmãos, amém? Ele vai, além de te deixar com dúvida acerca da salvação, ele vai te deixar sem forças para orar e ler a Bíblia. Tudo que é de cunho espiritual, você não vai ter vontade. Você não tem vontade para orar, você não tem vontade para ler a Bíblia, você não tem vontade para cultuar, você não tem vontade de louvar. Tudo que é espiritual você não tem vontade, porque o pecado ele tira esse desejo, esse anseio pelas coisas espirituais. Entende? E para concluir, eu quero que você entenda que o pecado ele vai tirar do nosso coração a pior coisa que a gente poderia ter, que é o desejo de congregar. Se você está aqui é porque de alguma forma você tem vencido isso. Se você tem tido desejo de cultuar, de congregar, é porque de alguma forma o Espírito Santo de Deus tem dado força para que você rompa e vença todos os pecados que tem te dominado. Então eu quero que você entenda que Jesus Cristo te chamou para ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, descanso, refrigério para a sua alma. Vamos colocar de pé. Eu quero que nessa noite você não saia daqui condenado, culpado, porque é isso que o inimigo faz. Mas o Espírito Santo, sabe o que ele ministra no nosso coração? Perdão. Quem nos acusa e nos condena e fala, olha, você é pecador, você é miserável, é o diabo. Mas Jesus Cristo, ele sempre vai olhar para nós e vai dizer, verdadeiramente você é tudo isso. Mas verdadeiramente, você está limpo, perdoado de todos os seus pecados em Cristo Jesus.
não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Não há mais nenhuma culpa, não há mais nenhum fardo, não há mais nenhum peso, não há mais nenhuma fraqueza, não há mais nada que o diabo possa fazer para nos condenar, porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres, libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Eu quero que você, nessa noite, entregue sua vida a Jesus e dependa em tudo para Ele. Entregue a sua vida dependendo da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da sua saúde emocional, do seu casamento, dos seus filhos, do seu financeiro. Você vai entregar a sua vida para Jesus e confiar tudo. Talvez você está aqui e você precise de uma cura. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor me cure, porque eu estou morrendo, estou secando, estou desviando. Jesus Cristo pode, de uma forma especial hoje, te curar. Talvez você está dominado por um pecado e você fala: pastor, eu não consigo. Eu sei disso, porque é somente Jesus que pode nos libertar. E você vai, a partir de hoje, ocupar com as coisas espirituais. Você não vence pecado, meu amado, minha amada, se esforçando para sair dele. Você vence pecado se alimentando, nutrindo do Espírito Santo de Deus, se enchendo do Espírito Santo de Deus, renunciando todo o mal, mas mais do que isso, se alimentando e se enchendo da palavra de Deus. Coloca lá no seu trabalho, se você puder, um louvor, adore a Deus no seu trabalho. Lá na sua casa, coloca um louvor, adore a Deus na sua casa. Aonde você estiver, está parado, não tem o que fazer, coloca uma ministração lá no YouTube para você ouvir e nutra da palavra de Deus. Você gosta de ler, pega a Bíblia, folheie, porque ela é vida, e vida em abundância para você. Está angustiado? Coloca o seu joelho no chão ou em pé mesmo, aonde você estiver, e diz: Senhor, me dê a tua paz, me dê o teu alívio, me dê o teu refrigério, porque eu estou angustiado, estou perturbado, e eu não saio da tua presença, enquanto o Senhor não trazer paz no meu coração. A oração é um antídoto para todas as aflições. Quando eu estou angustiado, aflito, eu entro na presença de Deus e falo: Senhor, eu só saio da tua presença aqui hora que o Senhor trazer paz no meu coração, irmãos. E não teve um dia na minha vida que diante desse clamor Deus não trouxe paz no meu coração. Então eu quero que você aprenda isso nessa noite. Você vai orar e vai colocar aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te angustiado, e nós vamos orar entregando a nossa vida para o Senhor Jesus. Depois disso nós vamos cear com o nosso coração livre de toda culpa e de toda condenação. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Entenda que você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, ministrado, entendendo que você não precisa carregar com você nenhum fardo, nenhum peso do pecado. Você não precisa mais se condenar. Basta você pedir e dizer: Senhor, me liberta, me cura, me restaura, me sara, e Ele virá, pode ter certeza, correndo ao seu favor para te libertar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nessa noite, porque nós cremos que todos os nossos fardos foram colocados sobre Cristo Jesus naquela cruz. Jesus Cristo se fez pecador para nos purificar de todo o pecado. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez injusto para nos justificar. Pai, eu quero que, de uma forma especial, assim como o Senhor se fez aflito para nos dar alívio, os teus filhos recebam nessa noite o alívio que vem do teu Espírito Santo, o perdão que vem do teu Espírito Santo, a graça que vem do teu Espírito Santo. E os teus filhos têm uma revelação plena de que eles são filhos de Deus, de que não são as obras, não são os pecados que os separa do teu amor, de que todos os nossos pecados estão continuamente, Pai, purificados, perdoados diante do Senhor. E eu quero que nessa noite os teus filhos recebam, Pai, de uma forma especial a revelação do Senhor, de que o nome deles estão escrito no livro da vida, que o diabo não tem mais poder de acusar. Pai, nós falhamos em todos os mandamentos, pecamos em todos, mas em todos o Senhor nos perdoou. A lei foi nos dada para revelar que nós somos pecadores, mas Jesus Cristo foi nos dado para que nós recebêssemos o perdão de todos eles. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e todos nascemos pecadores, assim também veio Jesus sem pecado, e morreu por todos nós, para que todo aquele que nele crê fosse livre e perdoado.
E nós entregamos nessa noite a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa família, as nossas angústias aos pés da cruz. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas mágoas, todos os nossos vícios, todos os nossos pecados. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê vida e vida em abundância. Diz assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entrego a minha casa, a minha família, as minhas dores, as minhas aflições, os meus medos ao Senhor Jesus. E recebo dele saúde, vida, alegria, paz, refrigério, perdão, misericórdia, graça, bondade. Eu recebo o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu creio e entrego a minha vida e tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor Jesus. E eu recebo uma nova vida, nascida no Espírito, não de carne e sangue, mas pela fé. Eu sou uma nova criatura. Nenhuma condenação há mais sobre mim. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou filho de Deus, perdoado, a habitação do Espírito Santo. E eu vou cear com meu coração livre, perdoado de toda culpa. E eu vou, nesse mês de junho, vencer todos os meus pecados. Eles não têm poder sobre mim. Eu estou liberto pelo nome de Jesus.